Olá, muito bem-vindo a você, mais um programa Confraria dos Esportes. Hoje recebendo com muito carinho também o professor Ulisses Pinto. Olha, na minha modesta opinião, né? Que bom que você está aqui, você já vai ver o professor, está aqui para contar a história para gente, mas ele é um arquivo vivo do esporte de Guarulhos, e eu sei que eu não estou exagerando. Ulisses, muito bem-vindo, amigo, querido, obrigado por ter aceito o nosso convite. Greg, obrigado de coração. Primeiro, parabéns, né? Essa tua ideia de confraria de esporte é uma coisa tão antiga, né? Que você sempre conversou comigo sobre isso, da tua vontade de ter um programa com esse enfoque, né, que você tem dado para o esporte da cidade. Então, fico feliz, né, de você ter alcançado esse teu sonho, né? Hoje é uma realidade, a confraria do esporte. E feliz também pelo convite, né? Obrigado pelo carinho, né? Espero que a gente consiga, né, atingir aí de forma positiva o seu telespectador, né? Porque eu sei que são muitos. É um prazer estar aqui, Greg. O nosso, né, Ulisses? O seu é maior que o meu. Sabe que esses dias nós entrevistamos também o professor aí, Gracia Júnior. Eu até esqueci de falar para ele que ele tem nome de presidente de federação, né? Não sei se ele tem a alcunha dos caras, mas ele tem nome, ele tem, né? Nós falamos com ele, mas Ulisses, você tem uma história tão boa e tão grande no esporte da cidade e, obviamente, também na televisão. E você está muito mais acostumado a entrevistar do que ser entrevistado, né? Então, eu me dou o prazer e a oportunidade de falar um pouco com você, para você contar um pouco de você, um pouco de toda a contribuição que você tem e deu já da sua vida para o esporte da cidade. Mas é muita história, eu espero que nesses 3 blocos de programa a gente consiga contar uma boa parte deles. Legal. Ulisses, como é que você começou, na verdade, na atividade esportiva? Então, Greg, nós não temos, né? Quando eu digo nós, mesmo na família, a gente não tivemos aí nenhum passado esportivo, de atletas ou de mesmo profissionais envolvidos com o esporte. Acho que tem coisas que Deus traça para você. O esporte aconteceu comigo de uma forma... Acabei prestando vestibular para educação física. Aonde? Né? Na FIG. Eu sou da turma de 78, 79 e 80. Eu dava aula de um cursinho e aí um amigo me convidou para fazer companhia no vestibular e fui aprovado para o curso de educação física. Isso culminou com uma convocação para que eu prestasse o serviço na administração pública. Coisas que aconteceram simultaneamente. Sim. Passei no vestibular e recebi um convite para atuar na Secretaria de Educação, né? Na cidade de? Aqui em Guarulhos, né? Na época o secretário era o professor Milton Luiz Ziller, né? E eu fui trabalhar com o professor João da Costa Freitas, né? Um grande nome do esporte da cidade. E ali então eu acabei sendo contaminado, né, pelas questões do esporte. Isso foi em 78, né? E dentro da Secretaria de Educação fizemos um trabalho muito forte. Eu acho sempre interessante a gente observar isso. Eu acho que o esporte organizado ele começa no início dos anos 70 e em 82 a cidade já tinha uma Secretaria de Esportes. Por aí você tira uma ideia da pujança que foi isso. Ulisses, mas quando você fala assim, o esporte organizado, porque a estrutura era muito pequena, até 70? Nós não tínhamos a Secretaria de Esporte, tínhamos a Secretaria da Educação, né? Se praticava o esporte da cidade anteriormente a isso, sim. Nós tínhamos algumas até equipes representativas em jogos regionais, jogos abertos. Mas já existiam jogos regionais e abertos? Já, inclusive Guarulhos tinha sido sede nos anos 60, muita gente não sabe disso, né? E que são jogos classificatórios para a maior competição do estado, que são os jogos abertos, né? Mas é em 70 que começam as primeiras ações. Nomes como o Dr. Newton Evans, professor Maurício, professor José Astolfi, João da Costa Freitas. Que não eram professores de educação física? Não, João de Freitas era. E o Astolfi também. Os outros foram eram funcionários de carreira. Mas foram encampando a ideia. E nós tínhamos a Faculdade de Educação Física na Ponte Grande, sob a direção do professor Bosco. E numa conversa eles entenderam que poderiam começar a organizar o esporte, tendo por trás disso a Secretaria da Educação. E você já estava ali? Não, ainda não. Eu cheguei um pouco depois. Você conhece a história? Conheço a história. E aí o que acontece? Os alunos que iam se formando no curso de Educação Física iam sendo direcionados para um trabalho na Secretaria de Esportes.
Muitos até em troca de uma bolsa de estudos. Sim. Né? E aí então começam as primeiras equipes, voleibol, basquete, judô, foram as primeiras equipes que tiveram um trabalho de base. Né? E os prefeitos à época apoiavam? Isso, o prefeito Porque, apoiou. veja, você pegou, essa época era da época da ditadura militar. Isso, Ainda final da ditadura, né? Então, o prefeito da época apoiou esse trabalho e a pujança foi tão grande que, eu estou falando de 1970, em 82... Já tinha secretaria. Criamos a Secretaria de Esportes, né? Aí já com um trabalho mais específico, né? Ó, nos anos 70 nós temos eventos que marcaram e fazem parte da história. Olimpíada Colegial Guarulhense. Primeira. A primeira. Jogos da Primavera. As primeiras equipes de competição. Tudo data de 1970 para cá. Os primeiros contratos de professores, né? Enfim. E aí o esporte teve aí um avanço muito importante, né, para a cidade. A gente tem que entender. Existe uma questão cultural, né, Greg? Sim, nas questões claro. do esporte. Mas assim, chegamos ao ápice de Guarulhos ser considerada a capital nacional do esporte amador. Isso, então, mas até então, nós estamos aí no final do primeiro bloco, Ulisses. Você vê que nessa transição de 70 para 82, tudo que vocês, na equipe toda de vocês, esse engrandecimento, toda essa abnegação, foi muito fortalecida, tanto pela adesão da cidade, Sim. quanto pelos apoios que talvez até... Porque Guarulhos é uma cidade com vocação industrial. Sim, sim. Existia algum apoio? O pessoal Sim, apoiava? sim. Começamos, antes de ser Secretaria de Esporte, nós já tínhamos a campanha Adote um Atleta, com a participação de mais de 100 empresas. Da cidade? Né, da cidade, foi um movimento muito forte, né? Sempre com uma participação muito positiva por parte do prefeito. Eu lembro que a campanha Adote um Atleta foi na primeira gestão do então prefeito Neftales, já falecido. Sim. E isso acabou que deu uma estrutura muito boa para o esporte da cidade, né? Em termos de manutenção das praças esportivas, aquisição de material, contratação de mão de obra, né? Os primeiros concursos para profissionais de educação física. Então, houve-se por bem criar uma secretaria que tivesse exclusividade na gestão disso. Porque até então nós éramos uma seção com 4 profissionais. Tocando uma coisa grande demais. João de Freitas, professor Romeu Antônio Menon, Luiz Carlos da Rocha Gonçalves e eu. Nós éramos em 4 na seção de esportes. Paralelo ao nosso trabalho, existia a Comissão Municipal de Esportes, que essa então que é a tal da CME que você falou. A CME, que cuidava da contratação de professores. Que veio depois. A CME que participava das competições de federação, né? A seção olhava mais a atividade interna, né? Mas olha, Ulisses, tá vendo? Você que está acompanhando a gente aí, ó. O Ulisses viu que o Ulisses aqui agora, né? Como eu disse, é um arquivo, graças a Deus, um arquivo vivo e muito competente da história do esporte da cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco desse programa com o professor Ulisses Pinto. De volta para o segundo bloco do nosso programa, a Confraria dos Esportes no Espaço Livre Café Bar, aqui gentilmente cedido pela Vera, esse lugar maravilhoso que vocês conhecem tão bem, então vão ver aí na nossa propaganda de intervalo aí, conhecendo o esporte no nosso Confraria dos Esportes, o Espaço Livre Café Bar aqui, um lugar agradabilíssimo, nem sei se já tinha vindo, já veio aqui, né, Luiz? Já conhecia a casa. Já veio aqui, maravilha. Já conhecia a casa Sim, muito conhecida por lançar grandes eventos, sim, autores sim. E uma porção de coisas. Maravilha. Obrigado, Vera. Obrigado a todos que nos acolhem aqui. Ulisses, você falou da transição. Eu queria já comentar com você, já após essa fase de 82, onde vocês têm a secretaria mais ou menos já montada. Sim. E aí a cidade se torna uma cidade
reconhecida a partir, né, dessa pujança, uma cidade reconhecida pelo incentivo ao esporte. Sim, sim. Então conta um pouco disso pra gente e conta também, né, sem ressalvas, o que aconteceu, o que mudou de lá para cá. Tem dois eventos, né, que sempre nortearam a atividade esportiva dos municípios do estado de São Paulo. Né? São eventos que têm a gestão da coordenadoria do estado, ou seja, são eventos do governo do estado de São Paulo, que são os jogos regionais e os jogos abertos. Os jogos regionais são jogos que classificam equipes para os jogos abertos. Talvez, sem medo de errar, o maior evento esportivo que nós temos dentro do estado, envolvendo municípios. Né? Eventos que revelam atletas importantes, né, em diferentes modalidades esportivas. De alto rendimento, né? Na verdade, chamado esporte de alto rendimento. Isso, depois, de alto rendimento. Às vezes, nessas competições surgem atletas, né? Eventos que tinha cobertura da mídia esportiva, tinha muita força nessa questão dos jogos. Né? E nós entendíamos na época que nós tínhamos que, para ter atenção das autoridades da cidade na questão de esporte, nós tínhamos que sair do anonimato. Uma das formas de sair do anonimato, Greg, você que nos acompanha, era trazermos esses títulos para a cidade. Fato. Né? Então aí começamos a desenhar uma gestão, enquanto todos montavam equipes de basquete, vôlei, futebol, a gente correu na paralela. Então a gente começou a trabalhar modalidades que o custo era baixo, menor, mas que a pontuação era a mesma. E a medalha era igual. Igual. Né? E com isso fomos sendo campeões de judô, karatê, ciclismo, enfim, xadrez. Eu lembro que passamos por uma época de ter mestres internacionais na cidade, nomes como Cláudio Cano no tênis de mesa, enfim. E aí fomos encostando na pontuação e até que, de repente, sensibilizamos as autoridades em ter uma melhora no orçamento e chamar para a sede desses eventos para Guarulhos. Né? E com isso vieram 7 títulos de jogos regionais. Seguidos e 6 títulos de jogos abertos. Daí o título de capital nacional do esporte amador. Depois fomos melhorando as equipes também das modalidades coletivas, né? Handebol, voleibol, basquete, né? Com nomes importantes. As pessoas podem pensar, escuta, mas a cidade foi campeã montando equipes, trazendo gente de fora? Sim. Isso... Sabe, Ulisses, que a gente acaba ouvindo muito isso, né? Sem dúvida. Ouvindo muito. E... Mas primeiro assim, né, o que tem que ser entendido? Primeiro é o direito de ir e vir. Claro. Né? Você tem atletas, por exemplo, que são formados em Guarulhos e que, de repente, por uma questão de vida pessoal, acaba tendo que ir embora. Se a gente for pensar que ele não vai ser aceito em outro município, também é complicado. Então tem muito disso também, né? Essa é uma das nossas... um dos nossos pensamentos, que era essa questão dos direitos de ir e vir. E a outra questão era trazer esses títulos, né, para criar uma infraestrutura melhor na cidade. Foi graças a essas conquistas, Greg, e você que nos acompanha, que nós tivemos a construção do Tomeuzão. Foi graças a esses títulos que nós tivemos a construção do ginásio para a ginástica hoje artística, né? Bonifácio Cardoso. Foi graças a essa... Ulisses, isso remonta de que época? Na verdade, os anos 90, né? Então, quer dizer, tanto o Tomeuzão quanto o Bonifácio Cardoso... foram obras feitas para fazer frente aos Jogos Regionais. Tem mais de 30 anos. Isso. Né? Aquecimento da piscina do João do Pulo, reforma da piscina e aquecimento, que eram itens obrigatórios para você ser sede. Então, foi tudo um pouco de estratégia, né? Vamos sair do anonimato, vamos tentar trazer esses jogos para a cidade, a sede desses jogos. Então, Guarulhos foi sede de jogos regionais, depois fomos sede de jogos abertos. E com isso nós melhoramos. Porque aí qual foi o pensamento? Era comprometer as autoridades do município. Então, isso foi muito forte na gestão do Pascoal Tomeu, depois o prefeito Papoto continuou, né, com esse tipo de gestão. E aí, então, foram anos produtivos, né, para a cidade. Anos produtivos. Viramos aí um polo esportivo grande, todo mundo queria vir jogar em Guarulhos. Né? A contribuição que se deu para as diferentes seleções foi importante, né? A colaboração que Guarulhos... Se nós olharmos a Constituição, Greg, no artigo 217, fala lá do compromisso dos municípios com relação ao esporte, em todas as vertentes, inclusive de competição. Né? Eu fiz uma pesquisa... Mas é cumprido, né, Ulisses?
Não é. comprido, É complicado. Né? É complicado. É, né? é muito difícil, a gente sabe o quanto é difícil, você mais ainda, porque você atuou, que você vai falar depois da sua participação na administração pública, que eu quero que você fale no terceiro bloco, inclusive com grandes equipes campeãs, né? Você teve equipes no handebol, no basquetebol brasileiro, né? E na ginástica e tantas outras coisas que você conta a história, mas isso vai ficar para o último bloco. Mas voltando à questão do incentivo, nós não temos, né? Até hoje nós não temos. Até hoje você não tem na cidade uma lei de incentivo ao esporte de verdade, né? Isso, Agora, a figura do prefeito é de extrema importância, sabe, Greg? Eu falei ainda há pouco no primeiro bloco da nossa campanha Adote um Atleta, nós não tínhamos lei de incentivo. Mas tínhamos um prefeito naquela oportunidade que entendeu que ele podia chamar empresas para participar do movimento. Né? E eu lembro que havia um empresário na cidade, do grupo Rayovac, Microlite, e numa das visitas que eu era menino, né? Zé Pedro, era um diretor da Microlite, falou: Ulisses, o prefeito está envolvido com isso, que se o prefeito estiver envolvido, que empresa que não tem um problema para resolver com a administração pública? Se ele criar lá uma situação de uma vez por mês, 3, 4 empresas chamando para participar desse teu projeto aí de campanha Adote um Atleta, as coisas vão ficar bem. E não era, Ulisses, para a gente encerrar esse bloco, e não era um problema para resolver no esquemão. Não. São situações pontuais. Um asfalto, um processo parado. Exatamente. Um processo parado. Não era nada de esquema, né? Não tinha corrupção, era isso, era vontade política. Vontade política. Fica o recado para a gente aí fazer esporte no Brasil com vontade política. A gente volta daqui a pouco no terceiro bloco com o professor Ulisses Pinto. De volta para o terceiro e último bloco do programa Confraria dos Esportes, recebendo hoje o professor Ulisses Pinto. Ulisses, o tempo passa muito rápido nesse programa aqui, isso é bom sinal, Vamos né? voltar A gente fica aqui, com vontade, sempre com quero mais. Ulisses, aponte os principais nomes do esporte nacional que passaram por Guarulhos nos últimos tempos. Greg, a história nossa de 50 anos é gente importante, né? Marli dos Santos, do atletismo, Irani, Wilson Davi, Dr. Gerson começou aqui com a gente, competindo no atletismo, né? Cláudio Cano no tênis de mesa, Aurélio Miguel no judô, muita gente, né, Greg? Difícil lembrar de todos. Basquete, tivemos uma equipe disputando a principal divisão no masculino, na época o técnico inclusive era o Marcel, nomes importantes da seleção brasileira, né? Temos um vôlei agora disputando uma Superliga. Você teve uma equipe de voleibol feminino campeã, que tinha uma parceria com São Paulo? Com São Paulo nós tivemos parceria na ginástica, no handebol e no basquete. Esse título que você está dizendo é do basquete feminino. Feminino. O único título que a cidade tem no basquete feminino nacional foi graças à parceria com o São Paulo Futebol Clube. Você era diretor? Eu fui diretor e fui o responsável por essa parceria. E o Benê era secretário. Aliás, um abraço ao Benê. Outro abraço grande, quero trazer um dia. O presidente de São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, nos deu carta branca para que montássemos uma equipe. Rapaz, esse dia foi um dia maluco na minha vida, mas um dia eu conto isso. E trouxemos, essa parceria foi muito importante. O doutor Marcelo Portugal Gouveia tinha com ele que ele tinha que tirar o esporte de competição do clube São Paulo, né? Do clube recreativo. Sim, de lá. Né? E porque eu sempre perguntei, mas qual era o interesse dele nessa parceria? Ele falou: isso, você tem o profissional, você tem a quadra, você tem o vínculo com a federação, e eu abri o clube aqui para o associado usar as dependências, né? E continuo fazendo esporte. Mas foi um período muito rico, né, de investimento por parte do São Paulo nas nossas equipes. Né? O Marcelo era antes de tudo, um grande articulador esportivo, né? Já falecido, mas nos proporcionou títulos importantes. Pugilismo, atletismo, ginástica olímpica, na época hoje artística, esse título importante do basquete. No pugilismo também houve investimento, porque ele dizia que o pugilismo não podia ficar de fora, que era uma das modalidades que fazia parte do Estatuto de Fundação do São Paulo Futebol Clube. Então, assim, trabalhos interessantes. Ulisses, como é que a gente vai deixar de falar do João do Pulo? Atleta? Sim, o atleta. João do Pulo.
João do Pulo começou, o grande título que ele teve foi conquistado defendendo Guarulhos, né? Na época o técnico era o Pedrão, né? Infelizmente vitimado por um acidente, né? que impossibilitou ele continuar a carreira, né? Mas um grande nome do atletismo nacional e internacional. E valeu muito a pena. Passou tudo pela sua mão também, né? Passou pela nossa mão, né? Um patrocínio da Rayovac, né? As pilhas Rayovac, as amarelinhas, as amarelinhas. Né? Então, era que adotava o João Carlos de Oliveira, João do Pulo. Na cidade. E você falou dos outros valores. Queria também, Ulisses, abordar um esporte bastante forte na cidade, é o handebol feminino, né? Sim. Fala um pouco do handebol, a história, porque teve bastante gente ligada a você enquanto você passou na diretoria de esportes até hoje. Cidade, estão até hoje, são seus amigos e amigas, O né? grande nome do handebol chama-se José Benedito Felipe Bernardes, professor Bernardes. Ele que começa com a atividade do handebol, né? Isso nos inícios dos anos 70, e no curso dele vieram outros profissionais de excelência, né? Professor Elvio Martins, que já não está entre nós, professora Mara Munhato, A Mara, que trabalhou com a gente, né? Professora Marisa Lofredo, estava aqui conosco agora tomando um cafezinho, a professora Láusida. Também, né? do handebol? Também do handebol. E o handebol sempre teve uma história muito positiva, de conquistas, né? Deixando o Guarulhos sempre num patamar de excelência e sendo referência. Inúmeros títulos de jogos regionais, jogos abertos, títulos de campeão nacional, tanto no feminino como no masculino, né? Mas, Ulisses, se a gente chegou a ser campeão mundial, com certeza o país deve muito a Guarulhos. Sim. Né? Campeão mundial, sim, recordista olímpico, sim. medalhista olímpico. Então a cidade tem uma história que a gente espera, né, estar vivo, sim. Nós, né, para resgatarmos isso. E queria falar com você agora, Ulisses, por último, sei que é um tema polêmico, mas eu sei que você não foge da conversa polêmica, né? Porque nós já passamos desse tempo. Rebeca Andrade. Rebeca Andrade. Olha, a Rebeca Andrade, ela foi realmente descoberta aqui em Guarulhos, por volta dos seus 5, 6 anos. A Mônica, né? Então, a primeira professora da Rebeca foi a minha irmã. Ah, certo. Isabel Cristine Pinto. Foi a primeira professora aqui, lá no ginásio Bonifácio Cardoso, Legal. a ter contato com a Rebeca. Menina de tudo. Era um trabalho de base, né? Já se percebia ali um grande talento, né? Depois ela passa, no segundo momento, para as mãos da Mônica, né? E aí esse talento foi sendo lapidado, né? E eu lembro que nessa época eu trouxe 2 profissionais de fora, que vieram de Curitiba. Um deles é o Chico, que está com ela até hoje. Está com a Rebeca. Com a Rebeca, técnico da Rebeca lá no Flamengo. Mas chegou num determinado ponto que nós não tivemos condição de segurar esses profissionais. Eles acabaram voltando para Curitiba, né? E, por consequência, a Rebeca foi junto, porque era atleta deles, né? O que eu coloco, de fato, é o seguinte, e tenho feito essa pergunta para as pessoas que se envolveram com a Rebeca. Se a Rebeca tivesse continuado em Guarulhos, ela teria trazido uma medalha olímpica? E a resposta é não. Ela só conquistou a medalha olímpica porque ela foi para fora, encontrando uma melhor estrutura de profissionais, de material, de intercâmbio com outros clubes, com outros países. É por isso que se chega no maior patamar de competição. Mas, Ulisses, eu não... Então, assim... mas não é um problema de Guarulhos, né? Nós estamos aqui, não, problema sim, é um sem problema dúvida. nacional. Que me leva à minha última pergunta para você. O esporte de Guarulhos custa para... A Secretaria de Esportes custa para a administração 23 milhões de reais. Que é nada, né? Dos quais 20 milhões destinados à folha de pagamento. Sobra o que para investimento? Sobra o que para estrutura? Sobra o que para intercâmbio? Né? Para se alcançar um patamar que a Rebeca alcançou, você está viajando. Né? Porque aí tem Sul-Americano, Pan-Americano, Campeonato Mundial, Olimpíadas. Né? E quem faz frente a isso é o clube. É o clube. Né? E se tivesse aqui em Guarulhos, ela não teria tido condições de poder ter vivenciado essas participações todas. Mas a minha pergunta para você, como eu tenho feito aos meus entrevistados, Ulisses, especialmente os que são da área, enfronhados na área esportiva, que é a maioria deles e delas.
Luiz, por que que o esporte não é uma política de Estado? Ela passa a ser, sempre é uma política de governo, e isso muda governo, seja municipal, estadual, federal. Normalmente o esporte é uma moeda de barganha para quem ganha o governo. Como é que é? Isso se mostra até hoje, né? Mas por quê, Luiz? Por que que a gente não tem isso? Porque a gente não tem um programa tipo, sei lá, eu vou usar o nome Minha Casa Minha Vida, Habitação, sei lá, qualquer tipo de programa. Falta vontade política, falta surgir alguém nesse contexto todo que tenha força política de mudar isso. Né? De mudar isso. Acabei de dizer aqui, quando se fala de esporte, está na Carta Magna, está na Constituição. Artigo, se não me engano, 217, né? Do compromisso que os municípios têm que ter para com o esporte. Né? E não se tem. Eu acabei de falar do orçamento da Secretaria agora, é sempre uma coisa irrelevante. Né? E aí fica complicado. Né? Por exemplo, assim como você, nós temos um programa que fala de esportes. Né? Não se fala de esporte no Brasil. Não se fala de esporte. Mala de 4 em 4 anos quando se tem uma Olimpíada. Né? Falamos de futebol. Né? 365 dias por ano. Se fala de basquete? Se fala de handebol, alguém sabe que o mês passado tivemos um campeonato brasileiro de handebol? Né? Alguém está dando notícia da Superliga de vôlei, que envolve as 12 melhores equipes do país, e Guarulhos tem uma participação através do Guarulhos Vedacity? Não se fala. Como é que pode ter investimento de um produto que não está na vitrine? Né? Para que haja interesse de possíveis patrocinadores, eles têm que entender que o produto dá visibilidade ao investimento que possa ser feito. Então você não tem uma política ministerial, aliás, não temos nem mais Ministério do Esporte agora, né? Então na verdade, Ulisses, a gente tem, segundo a sua ótica, que é correta para a gente encerrar o nosso programa, é o seguinte, falta realmente, né, uma política que define o esporte como prioridade, uma das prioridades dentre tantas nacionais. Luiz, querido. É complicado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido. Passa. Você me deve mais uma visita, eu te devo mais um prazer, convite. Né? E sucesso no Câmara Esportiva que você tem aí, a sua história linda história que você tem, que também passou pela TV Cantareira, e eu tenho o prazer de ter tido você lá, né, naquela nossa história juntos. E uma história de amizade que fica até hoje. Aliás, começamos na Rede Telvisão, né, Greg? Na Telvisão. Quando eu fui para Cantareira, você foi o responsável. Obrigado, querido. Por nos levar para lá. E só estou feliz por você estar no ar até hoje, com todo o sucesso que você faz. 15 anos. Saúde, alegria, paz. E agradeço a você, telespectador, que ficou junto com a gente em mais um programa Confraria dos Esportes. Até a próxima, se Deus quiser.